Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso PlanoCast e hoje vocês podem perceber que estamos de estúdio novo, ainda não está da forma que a gente quer, estamos nos organizando porque a gente mudou de escritório recentemente, mas estamos aqui fazendo o que a gente pode com o melhor que a gente tem para poder atender vocês e trazer para vocês um conteúdo de qualidade, aplicável na prática dentro da sua empresa. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, o CEO do Plano Empresarial, Tomás Morganti, que vai falar para nós qual que é o tema desse episódio de hoje. Seja bem-vindo, Tomás, a mais um episódio do nosso PlanoCast e a bola está com você agora. Fala, meu amigo Felipeira. Fala, galera, como é que estamos? Tudo certo, brother? Estamos aqui de novo em mais um episódio do PlanoCast. Como vai passando ligeiro esses episódios, né, cara? E a gente está aqui hoje para falar de um tema que quem nos acompanha, quem nos segue, tá vendo que a gente está começando a bombar esse assunto, que é a imersão Plano A nossa imersão presencial com transmissão online para todo o Brasil, que vai ter aí a próxima turma nos dias 28 e 29 de outubro, em Fraiburgo, no Hotel Renard. E a gente está aqui para convidar as pessoas a fazer parte dessa imersão e poder transformar a mentalidade e, com isso, consequentemente, os seus negócios. Felipe. Muito legal. Ô Tomás, você pode explicar para nós o porquê que nós aqui, a nossa equipe, a gente decidiu utilizar esse nome, né? Plano A. Por que Plano A, né? Qual que é o significado disso para nós no plano empresarial? Legal, Felipe. É que é o seguinte, meu amigo, por que a imersão Plano A se chama Plano A, né? Porque não se pode ter plano B para os nossos sonhos, para os nossos objetivos e para aquilo que a gente verdadeiramente quer construir. Eu vejo que muitas vezes as empresas elas acabam perdendo foco, perdendo direção, perdendo energia concentrada dentro de um objetivo, justamente por começarem a inserir plano B, que é diferente, por exemplo, de você buscar estratégias para cumprir com o mesmo objetivo. O que seria um plano B? É quando você tem uma empresa, por exemplo, que está se desenvolvendo dentro de um negócio, está crescendo, vocês estão ficando bom naquilo, e o empresário, o CEO, o dono, o gestor do negócio, começa a achar que entende de tudo e começa a pegar aquele recurso, principalmente daquela empresa que está dando resultado, e começa a distribuir aquilo em outras coisas, em outras frentes, desfocando do negócio principal, que se recebesse um investimento novo, que recebesse uma energia concentrada, poderia com certeza dar mais resultado do que a pessoa ficar distribuindo esse recurso, distribuindo essa energia com outras coisas. Porque quando a gente for, o recurso, para mim, eu coloco aí a parte financeira do negócio, mas eu coloco principalmente a questão da energia. Por quê? Acontece muito, sabe, Felipe? Você vê isso, eu vejo isso no dia a dia. As empresas, elas muitas vezes o empresário começa a investir em outras coisas antes daquele negócio estar verdadeiramente estruturado. Então, o plano A é para que o empresário não se distraia com o plano B, com o plano C, com o plano D. E é diferente de você, que nem eu falei, de você ter estratégias, sabe? Uma coisa é você ter um plano principal ali e buscar caminhos para cumprir com aquele plano, especificamente falando, né? Então, para cumprir com esse plano, é interessante que você tenha, às vezes, mais do que uma estratégia, mais do que duas, mais do que três, mas que você também se concentre em cada uma delas em momentos específicos, né? Mas tem um objetivo, tem um foco, tem um objetivo principal bem definido, que é o que a gente trabalha no planejamento estratégico, a empresa ter objetivos. Muito legal. Então, o plano A é o foco total num objetivo único, né? A única coisa, focar naquilo ali e concentrar todas as forças, todas as energias, todo o potencial que o empresário tem naquele objetivo. Claro que pode usar diversas estratégias para alcançar o objetivo, mas o objetivo sendo um único objetivo em que a equipe, a empresa está toda direcionada para o alcance desses objetivos. E quando a gente fala dessa imersão, como que o empresário ele vai perceber que ele está pronto, que ele está preparado para poder participar dessa imersão? O que que ele precisa saber para ele entender que ele está ou não preparado para participar dessa imersão Plano A? Felipe, eu vejo que a imersão plano A, ela é específica principalmente para quem não está preparado, entende? E precisa especificamente se preparar. E ainda, falando a respeito do plano A, um ponto que a gente percebe, isso até já vi pesquisas, inclusive, falando disso, né? Que 90% de tudo que o empresário precisa para resolver os problemas dele está dentro do negócio dele. Então, a imersão plano A, ela é uma introspectiva dentro do negócio para que a pessoa possa verdadeiramente entender
aquilo que ela precisa fazer dentro do negócio dela para poder resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Um dos pontos que eu vejo que mostra para a pessoa que a imersão plano A é perfeita para ela é quando ela tem, por exemplo, um sufocamento dentro do negócio dela de tempo, por exemplo. Ela não consegue ter tempo para fazer mais nada. A pessoa corre, 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 e aparece que o dia não rende, parece que a semana não rende, parece que o mês não rende. Quando vê, já está começando a semana, quando vê, já está começando mais um mês, e a pessoa não tem tempo para fazer outra coisa além de trabalhar, porque ela está imersa dentro de atividades operacionais, dentro de atividades que não necessariamente dependiam só dela, mas como ela não coloca no papel, como ela não coloca um planejamento específico que as pessoas podem acompanhar, como ela não documenta processos, como ela não faz um tanto de outras coisas, parece que o dia não rende. Por quê? Porque ela precisa fazer tudo. Isso é muito legal, essa falta de tempo, que muitas vezes o empresário até confunde isso, né? O empresário, ele acha que trabalhar demais, ele está sendo produtivo. E muitas vezes ele está colocando a energia dele, todo um esforço em objetivos, em ações que não vão trazer um resultado significativo, né? Então a produtividade é a gente trabalhar com foco, né? Então o empresário, ele ter na nossa imersão, na imersão plano A, ele vai ter essa condição de definir prioridades, o que realmente é importante, e assim ele vai poder utilizar de uma forma muito melhor e mais produtiva o tempo que ele tem e conseguir se encaixando. E eu vejo também que essa falta de tempo do empresário, eu vejo que um dos reflexos dessa falta de tempo é aquele empresário que vive no operacional. O empresário que está sempre, muitas vezes ele sai do estratégico, ele sai do pensante da cadeira estratégica da empresa e se envolve tanto ali com o operacional que o cara não tem tempo de pensar nas estratégias, de pensar nos objetivos, de conduzir isso. Como que você vê isso com essa necessidade que o empresário tem de estar sempre no operacional e essa relação com a nossa imersão? A parte operacional do negócio, Felipe, se você pensar assim em pequenos negócios, principalmente pega aí um pequeno empresário, uma pessoa que está começando um negócio, ouvindo a gente falar, parece que a gente está falando de uma utopia, algo que não é possível a pessoa sair do operacional e que a gente não está entendendo o que ela vive no dia a dia. A realidade para mim é que assim, existem momentos do negócio que a pessoa realmente precisa estar envolvida com o operacional, porque é um momento estruturante do negócio, é onde ele precisa definir as ações, as tarefas, como é que tem que ser feito, como é que tem que ser organizado. Então existe um momento da pessoa estar naquele operacional. O problema é que muitas vezes esse tempo acaba se estendendo demais e o empresário faz porque ele acha que os outros não são capazes de fazer. Por ele não documentar os processos que a empresa tem, por ele não definir os objetivos que a empresa tem, acaba que só ele sabe fazer. Por quê? Muitas vezes, Felipe, você pegar as pequenas empresas, como que elas crescem, né? Elas crescem em volta de um dono que tem alguma habilidade, que tem, principalmente na prestação de serviço, por exemplo, nasce em volta de um dono que tem alguma habilidade diferenciada, começa a dar certo, ele começa a contratar uma pessoa para ajudar, contrata outra pessoa para ajudar, contrata mais outro, 2, 3, quando vê são 10 pessoas. Só que aquilo cresceu de uma forma desestruturada, desorganizada, sem um planejamento específico e fica tudo e continua tudo em volta daquele dono. Ou seja, as pessoas dependendo daquela pessoa para situações que às vezes não precisavam depender, porque simplesmente a pessoa não sentou, não documentou, não colocou num papel o que precisa ser colocado, não explicou o que precisa ser explicado, não definiu aonde que ele quer chegar com aquilo, e aí acaba que só ele consegue fazer. E entra um ponto aí, perfeccionismo. É um veneno para o empreendedor, perfeccionismo. Isso eu posso colocar assim, ó, com moral, porque eu era um cara muito perfeccionista, sabe, Felipe? Ainda hoje eu lido com isso. É uma coisa que eu tenho que estar sempre me policiando, porque às vezes eu fico retocando coisas assim que já estariam prontas, já dava para rodar, já dava para trabalhar, já dava para estar faturando, às vezes a gente fica lá ainda querendo deixar cada vez mais bonitinho, porque a gente acha que não está tão bom. Então, essa parte do perfeccionismo é algo que o empresário precisa estar ligado, porque às vezes o tanto que está bom determinada coisa já é o suficiente para ele rodar aquilo no mercado, começar a fazer, começar a testar, começar a envolver e fazer a coisa acontecer. E isso se conecta ao medo do cara de errar, que a gente estava falando hoje de manhã disso, inclusive. Sim. O tanto de empresários que têm medo de errar, porque não consegue mostrar um mínimo de vulnerabilidade ali, por não conseguir saber que, se ele mostrar que ele erra, por exemplo, os outros vão também ter mais confiança, sabendo que também pode errar, e a empresa entra num processo mais rápido de aprendizado. Porque quem tem medo de errar, tem medo de testar. Quem tem medo de testar, às vezes os projetos levam muito tempo para sair do papel. Às vezes leva tanto tempo que quando vai sair,
aquele insight, aquela ideia inicial que o cara teve, que naquele momento era uma baita de uma sacada, às vezes quando o cara vai realmente levar para o mercado já passou, né? É o medo do fracasso, né? Os empresários que têm medo de fracassar. Errar e corrige rápido. E aí eu vou deixar uma dica para você que gosta de leitura. Tem um livro da Brené Brown que chama A Coragem para Liderar. Esse livro fala muito da questão dessa vulnerabilidade, né? Que o empresário ele precisa ter até para conectar com as pessoas. Porque o empresário não é um super-herói, é um ser humano que erra e corrige suas falhas. E isso conecta com a equipe. Porque o fato de estar à frente da empresa, de ser o empresário, não significa que ele não pode errar, que ele tem que ser o perfeitinho, né? Muito pelo contrário, ele tem que errar, tem que demonstrar essa vulnerabilidade, mas corrigir rápido aquilo que ele errou. E tem também aquele empresário que está crescendo, a empresa está crescendo, a empresa está se desenvolvendo, mas ele não tem um rumo, uma direção. E como que esse empresário ele pode aproveitar a nossa imersão Plano A? Aquela empresa que tem um crescimento, podemos chamar de um crescimento desestruturado, né? Eleger prioridades, Felipe, eu vejo que seria a cereja do bolo da imersão Plano A. Porque eu vejo que esse é um ponto assim inflamado na maioria das empresas. Eleger prioridades, saber exatamente onde a empresa quer ir. E isso muitas vezes, Felipe, se a gente acompanhar assim, ó, clientes que a gente acompanha há alguns anos e trabalhos que a gente já fez aí, importante destacar, né? O plano empresarial, somando as nossas experiências aqui, a gente atuou em mais de 1.200 empresas. Né? Isso de uma forma diretamente, sem se contar assim de uma forma meio que parcial, a gente passa de 2.000 empresas com certeza. Então são 1.200 empresas onde a gente viu as coisas acontecer, a gente participou de construção, a gente identificou problemas, a gente identificou soluções, tem a nossa própria vivência enquanto empreendedor, os nossos negócios também passaram por isso. Então são coisas que a gente foi aprendendo na prática, a gente foi aprendendo vendo no dia a dia. Os nossos fracassos também, né? Os nossos fracassos, isso é muito importante, porque hoje, sabe, Felipe, você pega essa questão do fracasso, é um assunto um pouco mais destacado, a importância que ele tem dentro do processo, e se você pegar, cara, de uma forma geral, assim, as biografias de grandes empreendedores, você vê lá de 6 a 7 a 8 fracassos que os caras normalmente tiveram até acertar. Então, quando o cara tem um objetivo, o que eu vejo? O cara define um objetivo no negócio dele, né? Ele traça uma concentração de energia que ele vai colocar lá dentro. Porque o que acontece? Quando você não tem objetivos, qualquer caminho serve, qualquer destino serve, qualquer coisa tira energia do cara. E quando a gente sabe o que a gente quer fazer, por osmose, por uma seleção natural, a gente define o que a gente não quer. Então, quando chega uma determinada demanda dentro da empresa, fica mais fácil. Ó, isso aproxima a gente do objetivo? Aproxima. Tacamos-lhe pau, entendeu? Não aproxima. Bom, peraí, segura aí. Talvez depois, quando a gente fizer um novo ciclo de planejamento, a gente pode colocar essa demanda de novo. Se não, deixa quieto, entendeu? Porque aquilo não se conecta com os objetivos que a empresa tem. E Felipe, cara, é um ponto assim, cara, que eu fico assim, às vezes abismado, entende? De ver o tanto de gente que levanta todo dia. E quando você pergunta pro cara, tá, mas qual que é o objetivo? Cara, a gente tá aí, tá trabalhando, o negócio tá acontecendo. E tem coisas que você pega, às vezes assim, às vezes o cara, por exemplo, traça um objetivo de faturamento. Não, esse ano a gente quer faturar 1 milhão. Legal, e qual que é a margem de lucro? Qual que é o objetivo de lucro que você quer ter? Não defini isso ainda. Não vai ter lucro. Entende? Não vai ter lucro, porque a pessoa não sabe o limite que ela tem para gastos. Ela não sabe o limite que ela tem de orçamento para as coisas, né? Aí chega no final do ano, roda 1 milhão de reais, 2 milhões, 3 milhões, 20 milhões, mas não sobra dinheiro e não resolve. A empresa ela tem que ter um objetivo societário dela de dar lucro. Porque se ela não der lucro, não se reinveste, o negócio não cresce, não desenvolve, né? E olha como é interessante essa questão do objetivo e do propósito para o empresário e para as pessoas que estão dentro da empresa. É um dos pilares da inteligência emocional. Então, para o cara ele ter mais inteligência emocional, para lidar com as pressões que a gente sabe que o empresário ele sofre no dia a dia, para lidar com os problemas, para lidar com as pessoas, ele tendo um propósito, sabendo aonde que ele quer chegar com a empresa dele, facilita para ele ter uma inteligência emocional, porque é um dos pilares. Bem legal isso aí. E uma outra coisa também, Tomás, quando uma pessoa, aquele empresário que tem um alto índice de rotatividade de colaboradores dentro da empresa, a imersão Plano A é um caminho
para esse cara trilhar. Para ele aprender como gerenciar as pessoas, como lidar com as pessoas, dentro da perspectiva de crescimento e de aprendizado do planejamento estratégico. A gente fala das competências técnicas, a gente fala das competências comportamentais, a gente fala dos benefícios, a gente fala do plano de desenvolvimento individual, a gente fala do plano de carreira. Então, o quanto que isso, dentro da imersão, pode ajudar o empresário a desenvolver, a aplicar essas técnicas dentro da empresa para evitar essa rotatividade de colaboradores. E isso também tem a ver com propósito, tem a ver com objetivo. O empresário sabendo o objetivo, a equipe que está junto, os colaboradores que estão junto com aquele empresário, eles conhecerem, entenderem aquele objetivo, aonde que a empresa quer chegar e aonde que eles, enquanto colaboradores, se inserem dentro desse objetivo, o que eles precisam fazer para a empresa chegar aonde a empresa precisa chegar, é muito importante para que o empresário e o colaborador eles estejam no mesmo barco, eles estejam com o mesmo pensamento, eles estejam focados em chegar no mesmo lugar. Então isso evita essa rotatividade. É algo que a gente vai trabalhar também na nossa imersão. Como que você vê essa relação da nossa imersão com esse apoio que isso pode trazer para o empresário nesse sentido de diminuir a rotatividade de colaboradores? Para quem tem colaboradores em baixa de autoestima, em baixa de produtividade, a imersão plano A pode ser um caminho para acender uma luz no fim do túnel. Por alguns aspectos. Primeiro, para o empresário entender que não é só ele que sofre disso, porque às vezes eu vejo o que acontece, o empresário ele fica se martirizando, Felipe, achando que só a empresa dele vive isso. E não é difícil você encontrar empresários que não têm, por exemplo, como hábito ir para eventos, para treinamentos, para imersões, não conversam com os empresários. O cara levanta de manhã, sai da empresa dele, vai para o negócio dele, fecha a porta, fica vivendo aquele mundo lá dentro, sofrendo todos os dramas daquele negócio e não desenvolve o negócio da forma que ele pode desenvolver. Por quê? Por exemplo, ele não está sabendo o que está acontecendo fora da empresa dele, no mercado, com as pessoas, com as outras empresas e assim por diante. Então, quando você vai para uma imersão como essa, quando eu vou para um evento como esse, muito mais do que aprender com a pessoa que está lá no palco falando e trazendo conhecimento, eu aprendo com o network, com a troca de ideias, com a troca de experiências que acontecem com outras pessoas. E ali você consegue ver o quê? Primeiro, que você não está sozinho nessa jornada, porque as outras empresas hoje, Felipe, 99% das empresas sofrem com a questão de mão de obra, porque simplesmente não entenderam que o ser humano mudou. Mudou. Não adianta a gente cegar os nossos olhos para isso. E o que acontece? Tem muito empresário que fala assim, não, mas eu nunca tive esse problema. Agora vai ter. Agora vai ter, por quê? Porque as pessoas mudaram, cara. Você acompanha isso mais do que eu, inclusive, Felipe, diretamente nos processos de coaching que você tem, tanto com empresários como com colaboradores, né? As pessoas elas não querem mais do mesmo, entende? Elas não aceitam mais vender simplesmente a hora delas por dinheiro no final do mês a qualquer custo, entende? Num ambiente que elas não gostam, com pessoas que elas não gostam, com coisas que não trazem motivação, que não trazem coisas novas, desafios. E eu vejo que aí você começa a ver um efeito cascata das coisas, né? Porque a empresa não define objetivos. Não mostra onde ela quer chegar, não documenta processos, não organiza o que a pessoa tem que fazer. Cara, você tipo assim, você está dando para a pessoa quase nada e está exigindo dela tudo, entende? Que é uma dedicação, que é o tempo dela, que é a vontade dela, entende? Que é a voila, que é o sangue nos olhos, entende? Como é que a pessoa vai ter isso, cara, se ela não tiver o mínimo de contrapartida do negócio? Então, lá na imersão plano A, além da gente ter toda essa troca de envolvimentos, a gente vai trabalhar especificamente 2 pilares pontuais, que é esse que você falou antes do aprendizado, né, o conhecimento, pessoas, e a parte de processos, que são diretamente relacionados ao ser humano. Um ser humano capacitado, envolvido, tendo uma visão de futuro. Porque como você fala assim, né, Felipe? A empresa tem uma visão de futuro. Pensa para o colaborador. Ele está numa empresa que ele sabe que essa empresa está fazendo tudo que ela pode, o que ela não pode, concentrando toda a energia dela para ser grande. O cara que está lá dentro, ele coloca isso na balança. Daqui a pouco ele recebe uma proposta, por exemplo, de uma grande empresa, para ele chegar e ocupar uma cadeira naquela empresa. Mas é uma cadeira que está pronta, que ele vai chegar e vai fazer o que tem que ser feito só. Diante, às vezes, de uma proposta, onde, às vezes, salarialmente falando, até pode ser menos vantajosa. Mas ele vai construir, ele vai fazer. E o empresário que não entendeu ainda que isso, para as pessoas atuais, é importante, o cara sofre demais, entende? Porque ele acha que as pessoas vão só fazer uma troca.
Ó, eu tô dando meu tempo aqui, você me dá um dinheiro aí. Hoje em dia, infelizmente, não é todo mundo mais que aceita isso. Eu sou uma pessoa que não aceito, entende? Isso aí tem a ver com o engajamento, né, das pessoas, o envolvimento, né, a pessoa se sentir parte, pertencer, a pessoa sente que ela pertence à empresa, né, que ela faz parte da empresa, que ela tem um papel fundamental ali dentro da empresa. Por isso que é importante ter os papéis bem definidos, as funções, as responsabilidades, as autoridades, a pessoa saber o que ela precisa fazer, quais os processos que ela tem que seguir, ela identificar essa importância que ela tem na empresa para fazer com que a empresa cresça e ela automaticamente, consequentemente, vai crescer junto com a empresa. E quando a gente trata desse assunto, o ponto principal que a gente precisa abordar é a liderança. Porque a liderança ela escala o negócio, a liderança ela conecta o estratégico com o tático com o operacional. A liderança ela vai envolver, ela vai motivar, ela vai inspirar, ela vai incentivar, ela vai conduzir o profissional dentro de todo esse processo. E hoje, infelizmente, que é uma realidade que a gente vê nas empresas também, a falta de líderes, né? A falta de líderes, porque às vezes a gente tem às vezes empresas que têm bons gestores que gerem números, mas não tem líderes que gerem pessoas. Eu até ouvi não, eu li recentemente algo que eu achei interessante, cara, que foi uma pessoa que trabalhava na casa de uma família, ela falou que quando a gente nasce a gente precisa de uma pessoa para dar banho na gente. E provavelmente quando a pessoa vai morrer, ela também, o último banho dela vai ser dado por uma outra pessoa, né? Então, o tanto que a gente depende de pessoas, né, na nossa vida, desde o momento que a gente nasce, até para ser concebido, né? Até quando a gente morre, a gente está sempre dependendo das pessoas, né? E essa falta de liderança, como que você vê isso e de que forma que nós podemos auxiliar esses empresários através da nossa imersão? Essa falta de liderança, esse empresário que tem essa falta de liderança, o que ele vai encontrar? Hoje, primeiramente, se a gente pegar hoje em dia, né, Felipe, dificilmente a gente vê uma empresa que não tem esse problema de formação de lideranças ou que tá sobrando liderança nas empresas, né? É uma coisa que é difícil. A sociedade, de uma forma geral, ela é carente de líderes e o ser humano, ele precisa de alguém sempre liderando em alguma coisa. Em qualquer momento da nossa vida, em qualquer ambiente que a gente estiver, ou a gente está liderando ou a gente está sendo liderado por alguém, e isso faz parte digamos assim, do modus operandi do ser humano, né? Agora, um ponto que é importante de conectar aí na questão da imersão, Felipe, é o seguinte: a gente tem uma proposta que a imersão ela é 100% prática. Então, quando a gente fala, por exemplo, esses conceitos que a gente está trazendo aqui, de coisas que a pessoa vai ver enquanto troca de experiências, vai ver também a questão como que a gente faz um plano de carreira. O que precisa ter um plano de carreira? Quando você fala de um plano de desenvolvimento individual, o que precisa ter? Por onde começar? Quais são os critérios? O que você precisa organizar? Ah, eu vou fazer remuneração variável. Como que você precisa organizar dentro da sua empresa? Que ferramentas que podem ajudar? Que plataformas que podem ajudar a colocar isso em prática, né? Pensando especificamente no seu negócio. Porque na imersão, Felipe, a gente tem que lembrar o seguinte: a imersão ela é 2 dias, digamos assim, presenciais, ou para quem estiver assistindo online, são 2 dias que ela vai dedicar integralmente para aquele conteúdo, mas a imersão plano A, ela é uma semana antes. É uma semana antes que a empresa ela vai levantar dados, levantar informações, organizar essas informações de uma maneira que quando chegue lá na imersão, no sábado, por exemplo, ou no domingo, a gente precisa falar de rotatividade. Qual que é a minha rotatividade hoje? Aonde que está aqui o meu indicador de rotatividade? Quantas pessoas começaram a trabalhar? Quantas saíram? Como que eu faço essa conta de rotatividade? Então, são dados que a pessoa vai ter para tomada de decisão. Importante que eu veja assim, Felipe, o que a pessoa vai fazer na imersão plano A? Tomar decisões. E é importante, inclusive, decisões que eu chamo de decisões irreversíveis. Tem coisas, Felipe, que a gente só consegue mudar na nossa vida se a gente não aceita como que a gente fazia antes. Olha, eu não aceito mais. Eu não aceito, eu não quero mais isso para minha vida. Não faz mais sentido, chega. Então, o importante é que na imersão plano A, a pessoa tenha as informações para que ela chegue lá no dia e decida coisas que ela não volta mais atrás. Porque uma coisa que eu percebo muito com o empresário, Felipe, e você deve perceber também. Às vezes a gente tem uma reunião lá com 2, 3 pessoas que decidem algumas coisas. E essas pessoas,
por, às vezes, gargalos e fragilidades na sua forma de liderança, elas decidem algumas coisas ali com a gente, dentro de um processo com algumas pessoas, e quando isso é levado para o grande grupo, a pessoa recua nas primeiras objeções que surgem. Então, uma das coisas que é importante a pessoa que vai na imersão plano A, ela está com uma mentalidade de transformação sem volta. Ela pode, dentro disso que a gente estava falando, por exemplo, encontrar novos caminhos, criar novas estratégias dentro do percurso, mas o objetivo que ela traçar tem que estar estabelecido e isso tem que ser respeitado para que ela consiga exercer isso. Porque diferente de você, por exemplo, ter um planejamento estratégico engessado, é você ter um planejamento estratégico muito flexível. Tem que ter um ponto de equilíbrio nisso, porque senão o que acontece? Você define uma prioridade, você define um objetivo, aí passou 15 dias, aquilo já não é mais objetivo, aquilo já não é mais prioridade, e isso é receita de fracasso. Por quê? As pessoas ficam cada vez se direcionando para um lado diferente. E tem algumas empresas, cara, que não é um botezinho que o cara vira aquele bote e ele vai para o lado que ele quer. É um transatlântico, cara. Ou é pelo menos um iate. Ou seja, o tempo de curva que ele vai fazer não é tão rápido assim. Mas na cabeça do empresário é rápido. Só que até aquilo disseminar entre as pessoas entender o novo objetivo, entender o novo posicionamento, meu amigo, às vezes rodou 6 meses já. Aí você pega 6 meses um negócio ou 3 meses um negócio que não está muito bem alinhado e concentrado dentro de um foco, como é que você vai cumprir com a meta de faturamento do ano? Como é que você vai cumprir com a meta de lucratividade do ano? As pessoas estão dispersas, elas não estão aproveitando o melhor que elas podem com o tempo que elas têm. Isso é bem interessante porque a gente está falando de uma mudança cultural, né? É uma mudança de cultura dentro da empresa. E aí a gente tem exemplos, por exemplo, a empresa que tem 30 anos de mercado que tinha uma cultura. Porque toda empresa tem uma cultura, seja ela negativa ou seja ela positiva. Tem uma cultura, que é o jeito que a empresa tem de fazer as coisas. Então, a empresa que tem 30 anos fazendo uma coisa, o empresário quer mudar. Ele não vai mudar 30 anos de cultura em 2 dias, né? Então, tem que ter toda uma construção, né? E eu ainda digo mais, a imersão plano A, ela tem essa semana que antecede a imersão, certo? Tem uns 2 dias que o empresário vai estar focado, dedicado, e ainda tem muito tempo pela frente, que é depois que o empresário ele tiver o seu planejamento estratégico com todas as ações que ele tem que colocar em prática, se ele não colocar em prática, ele não vai ter resultado. Então, ele vai ter um tempo ainda depois da imersão para poder colocar essa metodologia e todo esse planejamento que ele fez em prática. E ele vai aprender isso na imersão, inclusive, né, Felipe? Porque esse é um dos pontos aí que eu vejo que é o gargalo de muita empresa. Tem muita empresa que você vê o cara fazendo, e estava falando esses dias numa palestra, inclusive, né? O cara vai lá, ele sabe fazer um planejamento, ele monta as atividades que ele precisa fazer no ano. Só que depois, cara, ninguém revisita aquilo, ninguém olha mais para aquilo. Aí chega no final do ano, ele só tem uma lista do que ele fez e uma lista do que ele não fez. E aí muitas vezes o que acontece? Aquilo que ele não fez, ele joga para o ano seguinte. Não, agora nesse ano eu vou fazer. E, cara, se tem uma coisa que acaba rapidinho, é a motivação. Se o cara não tiver uma forma de alimentar aquilo com pequenas metas, com pequenos cumprimentos, com pequenos incentivos, que todo mundo está vendo que aquele caminho está sendo alcançado, cara, é difícil o cara começar em janeiro. Quantas pessoas, né? Começam em janeiro com várias metas, com vários objetivos. E esse momento que a gente está falando a respeito desse tema, o dia do evento, Imersão Plano S, a próxima turma especificamente falando, é o momento mais adequado que existe para fazer planejamento estratégico. Por quê? Você tem ali final de outubro, começo de novembro você vai organizando aquilo, você tem o período de dezembro ali para disseminar aqueles objetivos, disseminar aqueles focos que foram estabelecidos. Para quê? Para janeiro começar fuzilando, entende? Começar a 200 por hora. Porque acontece com muita empresa, cara, que o cara vira janeiro, aí o dono está de férias, volta dia 15. Aí quando ele volta, o outro sai de férias, volta dia 25. Aí aquele volta, o outro gerente sai de férias, volta na metade de fevereiro. Cara, quando viu, chegou março e ninguém começou nada ainda. Ninguém tá executando nada ainda, cara. Entende? Aí fala que o brasileiro, as coisas começam depois do carnaval. É claro, o cara não se organiza para começar antes. Entendeu? A culpa não é do carnaval. Entendeu? A culpa é das pessoas que não se organizam. Aí se o carnaval acontecer só em março, então, tá ferrado. O cara vai começar a fazer alguma coisa só em abril. Entende? Então, esse é um momento muito bom para fazer. Não que não existam outros momentos. Acho que o planejamento estratégico serve para ser feito em qualquer momento, né? Mas nessa época, especificamente falando, pensando num ciclo operacional das empresas, é o mais ideal nessa época do ano. Legal, isso é importante, porque uma das coisas que a gente vai trabalhar muito na imersão, que é uma mudança de mentalidade do empresário, né? E é muito importante porque o planejamento estratégico ele não foi feito para ficar guardado dentro da gaveta. O planejamento estratégico ele foi feito para ser monitorado diariamente.
Ele tem que ser monitorado diariamente. Então, isso é muito importante, o empresário ele envolver a equipe, porque não adianta também só o empresário concentrar tudo aquilo ali, não delegar nada e querer colocar o planejamento estratégico em prática. Não vai funcionar, ele não vai ter resultado. Então, a gente falando aí de todos esses pontos importantes que a gente aborda dentro da imersão, mas para quem é a imersão Plano A? A imersão plano A, ela é perfeita, Felipe, para quem já tem pelo menos algum nível de consciência de que precisa do planejamento estratégico. Porque sabe uma coisa que a gente vê isso acontecer muito? Quando você chega numa empresa que não tem essa cultura, que não tem essa consciência, você precisa primeiro criar essa consciência no empresário de que ele precisa se organizar. Então, sendo sincero contigo, a imersão plano A, ela é perfeita se você já tem essa percepção. Porque se o cara for chegar lá dentro e ainda querer entender, a gente ainda tem que argumentar com ele o porquê que ele precisa, tá entendendo? Ele vai perder tempo lá dentro, entende? Não que a gente não possa fazer e não que todo o evento não vá ter essa pegada também para o cara poder conseguir fazer as devidas priorizações do que precisa ser priorizado. Agora, é importante que o empresário já tenha percebido no decorrer da sua própria jornada que, cara, tem um jeito melhor para fazer as coisas. Tem um jeito mais prático para fazer as coisas. Entende? Tem um jeito mais eficiente de fazer as coisas. E uma coisa que sabe o que acontece, Felipe? Assim, ó, muitas vezes as empresas elas chegam até um determinado período, até um determinado momento do negócio, com aquilo que o empresário consegue fazer. Entende? Aí o que acontece? Aí você chega numa empresa que tem 20 anos, o cara fatura lá, sei lá, 100 milhões por ano, aí ele olha para ti assim, cara, mas, meu amigo, a gente nunca teve, a gente nunca precisou disso. A gente faz 100 milhões por ano. Caraca, você já pensou se tivesse? Você já pensou se as coisas estivessem organizadas de uma maneira que todo mundo soubesse o que precisa ser feito? Que você tivesse uma concentração adequada de energia? Será que esses 100 milhões não podiam ser 500 milhões já? Será que não podia ser muito mais forte, muito mais organizado? Ou, então, vamos tirar esse viés capitalista 100% do negócio, vamos colocar no viés humano do negócio. Será que se a empresa tivesse um nível de organização, esse empresário que hoje está maluco, trabalha 18 horas por dia, ou não tem uma folga no WhatsApp, ou não tem uma folga no final de semana que ele consegue desligar com a família, será que se ele tivesse uma organização melhor, isso já não estaria também mais organizado para ele poder viver a vida? Porque do que adianta, Felipe? A gente construir uma empresa, lutar, batalhar, colocar aquele sonho em prática, e às vezes aquilo tirar toda a nossa capacidade de viver a vida, de curtir a vida, de experimentar coisas novas, de viajar, de estar com a família, de estar com pessoas importantes. A vida ser só motivada pelo trabalho. Entendeu? Então eu vejo que esse é o primeiro ponto, a pessoa ter consciência de que ela precisa de planejamento estratégico e mais, ela precisa de mentores. Cara, esse é um ponto importante, sabia? Por quê? E aí tem que ter uma pitadinha de humildade também para a pessoa chegar lá dentro e se permitir ser conduzida. Por quê? Cara, quem que vai conduzir esse processo? Não é alguém que não sabe, entende? Não é alguém que nunca viu aquilo, é alguém que já viveu aquilo, que pode compartilhar essa experiência, trocar essa experiência, para que a gente possa trabalhar de uma maneira efetiva e construir algo novo. Porque, assim, planejamento estratégico é um assunto que a gente vem aprendendo cada vez mais a dominar. Quer dizer que a gente domina tudo dentro de uma empresa? Não, é claro que não. Se o cara trabalha lá com fabricação de sorvete, por exemplo, eu não vou entender mais de sorvete, nem de fabricação de sorvete, nem de essência de sorvete, nem de nada mais do que ele. Entende? Quem entende do business é ele, quem entende do negócio é ele. Só que hoje um negócio para dar certo, você precisa de algumas variáveis alinhadas. A parte de pessoas. Então quem entende de pessoas pode não entender de sorvetes, mas vai saber conduzir as pessoas melhor na empresa dela. Quem entende de processos, às vezes nem entende de sorvete, mas entende de organização de processos. A gente trabalha em mentorias de organização de processos de coisas que a gente não entende como é que é fabricado, como é que funciona. Mas o processo em si, ele pode ser documentado, ele pode ser alinhado dentro de uma linha contínua de fabricação, entende? E assim sucessivamente. Eu vejo que esse é o ponto, sabe, Felipe? O principal, ter uma consciência de que eu preciso daquilo que eu estou indo buscar e o cara não chegar lá dentro do evento e falar assim, não, isso eu já sabia. Não, isso eu já faço. Não, isso eu sei que é importante, mas não é tão importante assim. Entende? A sequência que a gente vai colocar é uma metodologia. Entende? Ela não dá para você aplicar ela e tirar uma perna dela. Entende? Se você pegar o planejamento estratégico, não, ó, financeiro é importante, clientes é importante, processo é importante, mas na parte de pessoas eu não vou fazer agora um plano de carreira, eu não vou agora colocar remuneração variável. Tudo bem, não coloque agora, mas o que é que você vai colocar para que as pessoas nessa parte de aprendizado, de conhecimento, também se sintam parte disso? Porque senão, meu amigão,
Não vai funcionar, vai dar ruim. É muito legal. Então, para quem que é a imersão plano A, né? Para aquele empresário que já tem uma consciência de que ele precisa de ajuda, né? E aí entra o que a gente falou no início do podcast, que é a pessoa ela ter a vulnerabilidade, né? Ser vulnerável, mostrar esse lado fraco. Não, eu preciso de ajuda, eu sou empresário sozinho, da forma que eu venho fazendo, eu cheguei até aqui, para eu caminhar, para eu dar um passo, para eu subir mais um degrau, eu preciso de ajuda. Então a imersão plano A, ela pode dar esse apoio para o empresário dar mais um passo, né? Rumo ao crescimento. Muito importante. E agora, Tomás, o que a gente pode falar a respeito do que não é a imersão plano A? A imersão plano A, ela não é uma palestra, ela não é um workshop e ela não é nenhuma aula, entende? Onde você está só ouvindo alguém falar e pegando um conteúdo teórico para aquele conteúdo teórico ser anotado num papel, ser anotado numa caderneta e para nunca ser colocado em prática. Entende? Então, a imersão plano A, ela é 100% prática, ela é 100% mão na massa. Para o empresário que está vendo o negócio dele crescer e está desestruturado, está desorganizado. O empresário que está vendo o dinheiro ficar em cima da mesa, que ele não está aproveitando, ele não está rentabilizando da forma certa, ele aprender a rentabilizar da forma certa. Porque olha só, o que é interessante a gente conceitualizar enquanto planejamento estratégico? O planejamento estratégico, ele não resolve todos os problemas da empresa. Ele não resolve. Ele mapeia, ele identifica quais são os problemas e principalmente quais são as oportunidades. O desmembramento desse planejamento estratégico em tática e operacional, a tática o que é? É como eu vou fazer aquilo que eu identifiquei que eu quero fazer. Então a minha estratégia é fazer isso. A tática é o como eu vou fazer isso. E o operacional é o que especificamente eu estou fazendo dentro daquilo que eu percebi que eu preciso fazer. Então o planejamento estratégico ele serve para a empresa fazer esse mapeamento, essa identificação. Então não adianta você sair hoje, por exemplo, derrubando uma árvore com um machado. Entende? Você vai derrubar com um machado? Vai. Agora, qual que é o esforço? Qual que é a energia que você vai concentrar? Ao invés de você usar um equipamento adequado, que seja uma motosserra. Ou um trator que você joga em cima e derruba tudo. Então tem muitas ferramentas hoje que a pessoa pode aplicar no negócio que é muito mais rápido, é muito mais efetivo para ela fazer que aquilo que você falou antes, né, Felipe? Eu cheguei até aqui. Quer dizer que eu vou continuar? Se você pegar a maioria das empresas, Felipe, o que trouxe as empresas até o ponto que elas estão hoje, não é o que vai levar elas adiante. Não é, definitivamente não é. Enquanto essência, enquanto filosofia, pode ser que seja. Agora, enquanto técnica, enquanto atividades operacionais, a forma operacional do negócio, cara, tem muita coisa para fazer. Você pega a parte de tecnologia, Felipe, tem muita empresa que não usa tecnologia a seu favor. Tem cara de coisas mais simples, desde do WhatsApp, cara. Entende? Você pega equipes comerciais que não tem o WhatsApp Business instalado. Entende? O cara não sabe usar ferramentas básicas hoje que está em 95% dos celulares. Então tem muita coisa que a imersão plano A vai descortinar para a pessoa por uma realidade que hoje ela não conhece, que hoje ela não vê. Então a imersão plano A é o quê? 100% na prática. Você não vai lá na imersão plano A, isso é um ponto importante. A pessoa não vai lá na imersão plano A para aprender como se faz um planejamento estratégico. Ela vai na imersão plano A para fazer um planejamento estratégico. Ela vai sair no final do domingo com um plano de ação pronto para executar imediatamente no negócio dela, independentemente do momento que o negócio está, do segmento que esse negócio atua, da localização que essa empresa está, independente disso. Só tem um ponto que é importante nisso, que o empresário e a pessoa que vai estar junto da empresa, lembrando que no presencial são para duas pessoas da empresa, né? Um que a gente chama de guardião e o outro que é o gestor, que a pessoa faça a parte dela. Que ela faça o que tem que ser feito. Porque não adianta, a gente vai poder fazer tudo menos a parte dela. Então a gente vai lá, está entregando uma metodologia, mostrando passo a passo, ela vai na hora construir o planejamento dela. Desde que ela clique no mouse, desde que ela escreva, desde que ela faça o que tem que ser feito. Não adianta só ela anotar e falar assim, não, na segunda-feira eu vou começar a colocar em prática. Não, senhor. Aí você não vai aproveitar nada do que a imersão plano A está propondo. A imersão plano A é para você que vai fazer na hora. Você vai começar sábado de manhã, às 8 horas da manhã, lá fazer o credenciamento, se organizar, sentar na sua cadeirinha, ligar o seu notebook para começar o planejamento estratégico do seu negócio. E para isso é que a gente preparou uma semana inteira de coleta de dados, de coleta de informações, de preparação de mentalidade. É por isso que tem 3 cursos bônus
na plataforma, quando a pessoa compra, faz a aquisição do ingresso para imersão, tanto no presencial como no online, Felipe, ela vai receber um acesso para ela ter um curso de liderança, de autoconhecimento e de controle de emoções, para que ela possa realmente entender o que está pegando ali, principalmente na cabeça dela, e ter a condição de, através de transformar a mentalidade dela, que isso para mim é a chave, é a receita principal de tudo que a gente está falando, ela ter a condição de aplicar tudo que a imersão Plano A está propondo para ela. É muito legal. Esses cursos, eles devem ser feitos antes, né? O objetivo é O esse. objetivo é que o empresário e o guardião eles façam esse curso antes de chegar na imersão. E aí você estava falando, cara, é muito interessante, né? Que o planejamento estratégico é um mapa, é um raio-x da empresa. Ele não resolve todos os problemas, mas ele mapeia todos os problemas. E aí eu me lembrei de uma soft skills, né, enquanto estrategista de pessoas, enquanto um pesquisador do desenvolvimento humano, eu lembrei que a criatividade, né, que é uma das principais habilidades do profissional do futuro, que também já é o profissional do agora, né, a criatividade que o empresário precisa ter para solucionar os problemas. Ele identifica, ele mapeia, ele precisa de ter essa criatividade. Na parte tática também, de como colocar isso em prática, como conectar isso aí com o operacional. Então, é uma habilidade muito importante de ser desenvolvida. E a criatividade, por ser uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. Eu não preciso nascer criativo, né? Eu posso desenvolver a criatividade. Então, isso é muito importante também. Tomás, a imersão também não é um local que o empresário vai entrar mudo e sair calado, porque ali a gente tem um mesmo público que buscam os mesmos objetivos, que tem as mesmas dores, os mesmos problemas e estão buscando as mesmas soluções. O que você pode dizer com relação a isso? Felipe, eu posso dizer que o network transforma as coisas. O network ele é capaz de gerar para a pessoa conexões com outras pessoas que podem simplesmente transformar o negócio dela. Às vezes, uma pessoa que você conhece te conecta com outra pessoa, que te conecta com outra pessoa e que faz aquilo que era um problemão antes virar um probleminha. Por quê? Porque você consegue o acesso para resolver aquilo que você precisa resolver, você consegue a informação, você consegue os meios, os mecanismos para poder construir aquilo que você quer construir. Então, se a gente for resumir assim a imersão Plano A, ela é um local adequado, perfeito para a pessoa construir um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, ela tem a condição de definir os objetivos, saber o que ela quer, o que ela não quer e poder mover todas as pessoas em prol dessa energia, todas as pessoas em prol dessa construção que ela está vendo para a empresa. E uma coisa que é legal, Felipe, o planejamento estratégico, a gente sempre procura, dentro das possibilidades de cada organização, construir isso em conjunto. Pelo menos com as pessoas que exercem algum papel de liderança dentro do negócio, independente do local de liderança que essa pessoa tem. Porque, vamos colocar assim, né, se a gente for resumir de uma forma muito sarcástica, né? Existem dois setores dentro da empresa, né? O setor de vendas e o setor que ajuda essa venda acontecer. Entende? Que são todas as áreas de apoio. Uma empresa ela só existe se ela estiver vendendo alguma coisa. Então, a fonte principal, o local principal de concentração que se tem, normalmente é na área de vendas. Eu me lembro, Felipe, aí quase 15 anos de jornada, uma única empresa que a gente não tinha como foco auxiliar a empresa a vender. Porque ela tinha tanto pedido, ela era tão, digamos assim, soberana na onde ela atuava, que todos os problemas dela eram de apoio às vendas. Então não fazia sentido a gente ajudar a ela a vender mais. A gente ajudava o quê? A ela organizar o processo de venda, a preparar as pessoas para vender, a preparar a mentalidade das pessoas para as transformações que essa empresa precisava fazer. Mas de uma forma geral, todas as empresas, o objetivo que elas precisam é vender mais. É porque, vamos colocar assim, você resolve todos os problemas com venda. Dentro de uma organização, se você está vendendo, se você está faturando, se você está lucrando, todos os problemas são solucionáveis. Eu não estou dizendo aqui que dinheiro é a coisa mais importante do mundo para as pessoas. Não é esse o ponto. Talvez alguma pessoa possa levar dessa forma. Estou falando que dentro de uma organização, todos os problemas você resolve com dinheiro. Legal, Tomás. E a gente sabe que muitos empresários eles têm crenças e muitas crenças limitantes. Então, por exemplo, quais crenças que você entende que os empresários eles podem ter com relação à nossa imersão? O que esse empresário pensa
limitante, que limita, que dificulta, que vai bloquear o cara de participar da imersão Plano A? O empresário que diz assim, ó, a minha empresa é pequena demais para fazer planejamento estratégico. Essa é uma crença global, Felipe. É muito comum você ouvir isso e vai acontecer uma coisa, tá? Se você entende que a tua empresa é muito pequena para ela ter planejamento estratégico, eu vou te contar um segredo. Ela vai continuar sendo pequena. Provavelmente ela vai continuar sendo pequena. Não porque ela não tem planejamento estratégico, mas por conta da mentalidade de quem está tomando as decisões. Porque a mentalidade, Felipe, é o que coloca, por exemplo, o empresário numa condição de aprendiz. Entende? O empresário que entende que ele sabe tudo, que ele é soberano, que só ele entende, que só ele sabe fazer. Cara, esse cara não consegue motivar pessoas, esse cara não consegue trazer pessoas para fazer parte do processo junto com ele. E ele acaba ficando o quê? Refém e escravo do próprio negócio, onde só ele sabe fazer, onde só ele sabe construir. Então, se você pegar pequenas empresas, precisam de planejamento estratégico. Empresas que ainda nem existem e que a pessoa está fazendo lá um plano de negócio, está começando a organizar as coisas para nascer uma empresa, precisa de planejamento estratégico, porque é ali que ela vai definir os pilares principais, por que ela vai existir, o que vai mover as pessoas em torno daquela empresa que está nascendo. Então, se essa é uma crença do empresário, eu faço até um convite para ele ir à imersão para tirar essa crença. Só por isso. Tenho certeza que só por esse ponto o ingresso está mais do que pago, porque ele vai perceber que ele pode e deve ter um planejamento estratégico. Porque quem pensa assim, Felipe, normalmente é quem acha que planejamento estratégico é algo burocrático. Entende? É algo difícil, é algo que não dá para controlar, é algo que a pessoa se perde no meio da execução e não precisa ser assim. A nossa metodologia, o que a gente vem trabalhando, a pessoa consegue, a empresa consegue executar o planejamento estratégico até chegar o momento do próximo planejamento estratégico. Então ele vira uma continuidade e não uma coisa assim, eu fiz o planejamento estratégico, não deu certo, preciso fazer de novo. Não. Da forma que a gente faz, a gente consegue ter uma continuidade desse processo. Muito legal. E pela experiência que a gente tem, essa lida que a gente tem diária com empresários, mais de 1.200 empresas que a gente já atendeu, é muito comum também aquela crença, né? Eu vou participar da imersão Plano A e resolver todos os meus problemas. Como que é isso? E aí chega na segunda-feira, se o cara não colocar em prática, não executar as ações que precisa executar, se ele não delegar as tarefas que precisam ser delegadas, o planejamento estratégico dele não vai sair do papel, não vai sair do programa, né? É por isso que eu falei que a gente não consegue fazer a parte do empresário, né? Cada um vai ter que fazer a sua parte. Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Porque uma coisa assim, Felipe, a pessoa não vai resolver todos os problemas dela fazendo uma imersão, não vai resolver todos os problemas dela fazendo um curso, não vai resolver todos os problemas delas contratando uma consultoria, não vai resolver tudo com uma bala de prata. Entende? Não existe mágica, não tem, assim, que nem a gente brinca, né? Um gênio da lâmpada ali que vai chegar e vai resolver todos os nossos problemas. Não existe. Claro que, assim, empresário, meu querido amigo, eu sei que você sabe disso, mas nas suas atitudes isso não parece ser uma realidade. Porque é comum o empresário pegar uma coisinha ali e falar, não, agora, cara, aqui agora vai resolver. Não vai resolver sozinho. Entende? Se as coisas não caminharem juntas, que é uma proposta da nossa metodologia, né, Felipe? Uma coisa que é importante você saber, porque a gente gosta de ter uma clareza, né? O plano empresarial não é uma consultoria mega ultra especialista em financeiro, mega ultra especialista em comercial, mega ultra especialista em não sei o quê. Não é. Nós somos uma consultoria focada em pequenas e médias empresas que precisam de uma forma macro de uma organização de start, inicial, que o cara começa a organizar as coisas num nível, digamos assim, satisfatório para colocar a empresa dele num rumo de crescimento. E a partir disso, sim, é sujeito a precisar de um especialista financeiro, de um especialista comercial, de um especialista em marketing, assim por diante. Mas o planejamento mapeia isso. Porque tem empresas, às vezes, Felipe, que tem uma dispersão de investimento. Por quê? Justamente por o empresário achar que aquela bala de prata vai resolver tudo. Aí ele concentra um canhão de dinheiro numa coisa, ao invés de distribuir aquele canhão em pequenos tiros certeiros e que vão fazer a empresa ir subindo de nível. Porque eu vejo que assim, ó, é como na venda, né, Felipe? Quando você começa a atender um cliente, a primeira parte não é fazer a venda especificamente falando. A primeira parte é você se conectar com aquele cliente, é você criar um relacionamento com aquele cliente, é entender as necessidades daquele cliente, é mostrar para o cliente as suas soluções, é contornar as objeções desse cliente, só depois acontece a venda. Se essas etapas não acontecerem antecipadamente, não vai. Até uma compra de um pão na padaria. Você escolhe a padaria que você compra pão depois de você passar por essas fases.
Você não compra só porque você passou na frente de uma padaria e você vai levar qualquer pão. Normalmente você compra o pão da padaria que você mais gosta do pão. Ou seja, você passou por essas fases que antecedem exatamente o processo de ir lá e comprar o pão. Então, eu vejo que a imersão plano A, ela não é para quem está buscando receita mágica, para quem está buscando solução milagrosa, para quem já, tipo assim, está lá no fundo do poço, achando que vai fazer esse evento, por exemplo, vai resolver todos os problemas, chegar na segunda-feira, pum, vai virar a chave. Até porque, Felipe, como você falou, é muito importante o empresário sair da imersão, chegar na segunda-feira e executar aquilo. Então, na nossa metodologia, um ponto que tem é como é que eu executo um planejamento estratégico? Como é que você vai chegar na tua empresa e vai comunicar isso para as pessoas? Então, em tudo isso a gente vai trabalhar na imersão para que o empresário tenha, naquele momento, um despertar. E mesmo a questão do assunto do planejamento estratégico, a gente trata disso praticamente todos os dias dos nossos clientes, né? Praticamente todos os dias. Ou seja, a gente tem uma dominância do assunto muito maior. Então, essa imersão, ela também serve para quê? Para a pessoa começar a entender melhor esse conceito de planejamento estratégico. Ele não vai sair de lá 100% expert em fazer tudo. Ele vai precisar revisitar esse conteúdo. Ele vai precisar pegar aquela apostila. Ele vai precisar ir lá na aula gravada, que toda a nossa imersão vai ficar gravada 100%, editado em módulos, em aulas separadas, conforme o tema que a gente estiver trabalhando lá durante o dia, para a pessoa poder revisitar esse conteúdo. Ele vai precisar revisitar esse conteúdo para poder fazer um novo planejamento, para poder organizar no dia a dia dele. Então é importante a gente ter essa clareza do que é que a gente está entregando na imersão plano A. É importante, o empresário precisa fazer a parte dele, precisa estudar, ele precisa colocar em prática. Provavelmente ele vai errar em alguns momentos, precisa corrigir rápido o erro. Então isso aí faz parte do processo. E a gente sabe, Tomás, que o empresário ele precisa de uma preparação para poder participar da imersão plano A. E qual que é o jeito errado do empresário se preparar para ir para a nossa imersão? Um jeito errado da pessoa ir para a imersão plano A, como um jeito errado dela tomar qualquer tipo de providência e decisão na vida dela e na vida empresarial, é sem ter informações, sem ter dados que possam ajudar ela na tomada de decisão. A gente costuma brincar, né? Que as pessoas elas contam histórias e os números eles mostram fatos. Aquele número que está sendo mostrado na última linha do DRE da tua empresa, ela até pode ter uma história por detrás dele, você explicar o porquê que não deu lucro, porquê disso, porquê daquilo. Mas aquele número é um fato. Você não vai mudar o número com base na história que você está contando por detrás dele. Então, na imersão plano A, como na vida, nos negócios e nos planejamentos que as empresas fazem, se você não tiver dados e informações para poder levantar isso, como é que você vai fazer? Se você colocar, por exemplo, dentro do planejamento estratégico da sua empresa, que você quer aumentar o faturamento anual dela, você vai precisar saber qual que é o faturamento que ela está hoje, para você poder traçar uma meta. A meta é crescer 20%. Para você saber a lucratividade, para você traçar uma meta de lucratividade, você vai ter que saber qual é a sua lucratividade. Para você traçar uma meta de rotatividade, você vai ter que saber qual que é a sua rotatividade. E assim sucessivamente. Então, na semana que antecede a imersão plano A, a gente vai ter alguns questionários que a pessoa vai levantar de informações, não para nós, para ela chegar lá no dia e ter essas informações organizadas de uma forma hierarquizada, digamos assim, ela saber cada coisa, para quando chegar na atividade específica lá, ela saber, pô, peraí, tá aqui. Ah, o produto que vende mais, tá aqui. O segundo que vende mais, tá aqui. O que não vende, tá aqui. E assim sucessivamente ela conseguir preparar um plano. É como a gente está falando, ao final dos 2 dias e dessa semana que antecede esses 2 dias, a nossa proposta e o nosso objetivo, dependendo da parte do empresário, fazer a parte dele, ele vai sair dessa imersão com um plano de ação pronto. Segunda-feira, 8 horas da manhã, quando ele acender a luz da empresa dele para começar a jornada, ele vai ter um plano para executar naquela empresa. Legal. E a gente sabe que muitos empresários eles vivem dentro de um furacão, né? É tarefa, é mensagem, o celular o tempo todo atendendo, ligando, recebendo mensagem, demanda de cliente, demanda de fornecedor, demanda de equipe. Qual dica que você pode dar para o empresário que tem essa demanda grande de trabalho? E o que ele pode fazer para se preparar um pouco antes para poder chegar na imersão e nem encostar no celular? Deixar o celular de lado, focar, estar 100% presente na imersão para ele poder absorver o máximo que ele puder do conteúdo e ter esse aprendizado para de fato colocar em prática na empresa dele. Uma forma da pessoa fazer, Felipe, é chegar na sexta-feira de noite, quando acabar o encerramento do trabalho dela, ela deixar as coisas lá.
Porque a gente já propôs que essa imersão aconteça no sábado e no domingo, para que a gente consiga já cortar uma boa fatia das pessoas que não trabalham no sábado e no domingo. Não só na questão do empresário, mas na questão dos colaboradores que não trabalham normalmente no sábado e domingo, não ficarem demandando situações que o empresário precisa resolver durante a imersão. Agora, precisa ter uma autodisciplina da pessoa, para que ela esteja 100% presente. Até você falou a questão você recomendou um livro, né? Tem um livro do GeoJ, que eu até te indiquei esses dias, né? 100% presente. O que que é? É você estar ali de corpo e alma executando aquilo que está sendo proposto. Então, se você ficar ali com o celular, olhando o celular o tempo inteiro, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir estar realmente 100% presente para colocar a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. Então, sábado de manhã, uma ideia, tá? Coloca o teu celular ali no silencioso e só mexa nele se você precisar consultar alguma informação para executar as tarefas. Já avisa os seus amigos, os seus familiares que você vai estar num curso, numa imersão, que você vai estar 100% dedicado. Por que alguns retiros espirituais, por exemplo, Felipe, ficam em locais que o cara não tem nem conexão com a internet, não tem nem conexão com nada? Que é para desligar, é para desconectar. Então, a nossa proposta para que ele possa depois voltar para o negócio dele e descobrir que 90% dos problemas ele mesmo conseguia resolver, ele mesmo conseguia ter as soluções dentro de casa, é saindo de dentro do furacão, é saindo de dentro do incêndio. Se pegar, por exemplo, um corpo de bombeiro, quando ele começa a apagar um incêndio, é de fora para dentro, não de dentro para fora. Entende? Ele começa a abrir espaço de fora, olhando de fora, entendendo por onde que ele pode agir para que aquilo realmente possa ser solucionado. Então é um convite, Felipe, que quem estiver conosco nesses dias, desconecte-se dos seus problemas naquele momento ali. Esteja com a gente vai ter intervalos, a pessoa vai ter momento para fazer contato com pessoas que ela precisa contactar, mas o importante não é nem só a questão do celular, sabe, Felipe? É a questão da mentalidade. É a pessoa ir lá dentro e saber, eu estou aqui com a minha cabeça aberta. Eu quero ouvir coisas novas, eu quero entender coisas novas. Porque os resultados que a pessoa não está tendo é por aquilo que ela não sabe. É por aquilo que ela não sabe. E não adianta ela falar que ela sabe, mas não faz. Porque se não faz é porque não sabe. Se não sabe a importância, não sabe a consequência, não sabe. E ela não faz. Então ela está lá buscando coisas novas para poder fazer coisas novas e encontrar resultados que hoje ela não está encontrando com aquilo que ela está fazendo e que às vezes ela está até insistindo em fazer, né? Exatamente. E tem também um ponto daquele empresário que vai sair da imersão e quer mudar o mundo, né? E quer mudar as pessoas, já quer chegar na empresa e fazer aquela revolução, né? Como que a gente pode sugerir para esse empresário de ter mais paciência, de ter mais calma, de ir devagar, de vender a ideia, fazer a galera comprar a ideia primeiro na empresa, envolver as pessoas, fazer com que as pessoas participem, inclusive, da tomada de decisão, que isso também vai de encontro com aquele empresário. Ah, não, eu vou sozinho porque não tem ninguém que pode me ajudar na parte estratégica. Então, como que a gente pode fazer? Ô Felipe, normalmente as empresas elas têm adultos trabalhando dentro das empresas, né? Elas não têm crianças. Então, para o adulto, a forma de ensino que prega a andragogia tem que fazer sentido. As pessoas têm que entender o porquê que elas estão fazendo aquilo. Tem pessoas até que parecem ter uma cabeça tão operacional que você só manda fazer, a pessoa faz. Mas lá no fundo, tem algo fazendo sentido para ela e que ela precisa daquilo para poder fazer as coisas acontecerem na vida dela. Então, dentro da nossa metodologia, Felipe, a gente tem a questão da implementação do planejamento estratégico. E uma das formas de implementação do planejamento estratégico é as pessoas saberem do planejamento estratégico, saber que eles existem, saber que ele é uma realidade dentro da empresa. Então, o empresário que vai estar dentro da imersão com a gente, ele tem que entender o seguinte: ele está junto com a gente, mais o convidado dele lá, o guardião do planejamento estratégico, está junto com ele, mas não está toda a empresa junto com ele. Uma coisa que é legal, por exemplo, naquela semana de preparação, que a pessoa vai estar fazendo as nossas atividades, ela também já está preparando a empresa para isso. Ela já está avisando as pessoas, ó, estamos fazendo nosso planejamento estratégico, estamos reconstruindo as nossas rotas, estamos organizando algumas coisas aqui na empresa. Para quando a pessoa chegue lá dentro de novo e apresente esse plano para as pessoas já têm alguma consciência de que aquilo estava sendo feito. Quando ela for perguntar alguma informação para as pessoas de coisas que ela, de dados que ela vai precisar levar para a imersão, ela já dizer o porquê que ela está pedindo aquela informação. Ó, preciso saber qual produto vende mais porque eu estou organizando um planejamento estratégico. Ó, preciso saber qual processo está tendo mais gargalos aqui porque eu estou organizando um planejamento estratégico, entende? As pessoas saberem. Quando ela voltar, fazer aquilo que você está propondo. Paciência. Ter paciência para fazer as coisas acontecer. Ter paciência para fazer as coisas irem trabalhando. Porque olha só, Felipe, um ano, né, ele é feito de 365 dias.
Então, cada dia é uma etapa daquele ano que está sendo construído. A gente muitas vezes falha porque a gente quer buscar saltos quânticos, a gente quer buscar coisas que vão dar uma grande diferença no negócio. E a diferença parece um jargão assim bobo, cara, mas se você pegar 1% que a empresa for melhorando a cada dia, 1% que aquele faturamento for crescendo, no final do ano são 365. Então, é esse plantar devagarzinho. Quando você planta uma árvore, é uma semente. Aquela semente vira um brotinho, aquilo vai crescendo, você vai regando, você vai cultivando, você vai adubando a terra. E uma empresa precisa ser pensada da mesma forma, precisa ser organizada da mesma forma, porque senão o que acontece? Muda muito a rota porque os resultados não acontecem. Tá, mas qual o tempo que você deu para esse resultado acontecer? Você pega, por exemplo, a parte de planejamento estratégico. As empresas que não têm o planejamento estratégico também não têm a cultura do planejamento estratégico. Ou seja, você não vai colocar aquilo e toda quarta-feira de manhã as pessoas vão estar olhando para aquilo. Não, você vai ter que marcar uma reunião. Você vai ter que juntar todas as pessoas, você vai ter que reunir todas as pessoas, você vai ter que pedir para cada um se foi feito. Você vai ter que ter paciência se a pessoa não fez e vai ter que saber conduzir ela a fazer, a mostrar para ela o porquê que aquilo é importante. Se a pessoa não entender o porquê que ela precisa fazer aquilo, ninguém faz as coisas numa empresa, Felipe, só na base da força, entende? Ou principalmente dessa alçada que a gente está colocando de lideranças dentro do negócio, o cara não vai fazer porque você mandou fazer. Ele vai fazer se ele entender o porquê precisa ser feito, a importância que aquilo tem para toda a organização, para tudo aquilo que está sendo proposto enquanto construção. Legal. Você falou aí que é muito importante a constância, né? Disciplina, o ritmo para poder implementar o planejamento estratégico. E uma dica que eu dou para o empresário que vai participar da imersão Plano A é fazer uma reunião com a equipe. Ele reunir toda a equipe. Ele pode abrir a página da imersão, mostrar o que ele está indo buscar na imersão e uma semana antes, né, fazer essa reunião e envolver as equipes, envolver as áreas. Eu preciso de tal informação dessa área, então vamos fazer uma reunião com essa área para a gente levantar as informações. Preciso de tal informação dessa outra área. Reunir, já envolver as pessoas antes mesmo da imersão, porque elas já vão se sentir, mesmo que não estejam participando da imersão, elas vão se sentir parte. Por quê? Porque elas ajudaram a levantar aquelas informações, elas foram informadas daquele processo que o empresário iria passar, e quando ele volta da imersão com todas aquelas informações para colocar em prática, ele já vai ter um apoio da equipe que iniciou esse processo junto com ele. Então isso é muito importante. E a gente falou do jeito errado do empresário se preparar para a imersão. E qual que é o jeito certo? Aquele empresário que quer realmente, que está se colocando no lugar de aprender, no lugar de se dedicar, no lugar de assumir a responsabilidade de transformar a empresa dele. O que esse empresário pode fazer para chegar na imersão mais preparado? O jeito certo de participar da imersão Plano A e o jeito certo de conduzir uma empresa, no meu entendimento, é você tendo a mente aberta. A mente aberta para entender e saber que você não sabe de tudo, para entender e saber que tem pessoas que sabem mais do que você, que entendem mais do que você, que são mais preparadas que você para fazer aquilo que você precisa fazer. Eu vejo muito, Felipe, no dia a dia, empreendedores e líderes dizendo o como determinada coisa precisa ser feita e não o que precisa ser construído com aquela coisa que está sendo feita. Eu, particularmente, tenho buscado na minha gestão de pessoas colocar assim, ó, eu preciso disso. Como que você quer construir isso? Como que você vê que isso tem que ser construído? Claro que isso exige um nível de maturidade de quem está sendo liderado. É claro, às vezes, num primeiro momento, você conduz a pessoa, ó, eu fiz esse caminho aqui, ó, faz por aqui. Vê se você acha fácil. Se depois, no meio do caminho, você achar uma forma de fazer também, legal, vamos construir isso junto. Mas é uma forma de mentalidade, entende, Felipe? É uma forma de posicionamento diante das coisas que precisam acontecer. Então, o empresário que vem com a mente aberta, sabendo que ele vai ver algo novo, ou que ele vai ver algo que ele já viu de uma forma nova, eu vejo que é um empresário que está preparado para gerar. Está preparado não, estou dizendo assim, está se posicionando para gerar as transformações que a vida dele precisa e que o negócio dele precisa para realmente assim ele se ver dentro de um ambiente de sucesso. Você teve falando aí, eu lembrei de uma frase clássica do Albert Einstein, né? Que é, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E isso é uma grande realidade. Mas então, Tomás, para a gente poder concluir o nosso episódio de hoje, o que o empresário precisa fazer agora, imediatamente, para ele poder ter todos esses resultados que a gente está
falando aqui no nosso podcast hoje a respeito da imersão Plano A. O que o empresário precisa fazer agora? A próxima turma da Imersão Plano A acontece no dia 28 e 29 de outubro no Hotel Renar, em Fraiburgo, Santa Catarina, no meio-oeste catarinense, com transmissão online para todo o Brasil. Então, independente do local que você estiver, você pode participar da Imersão Plano A e você vai ter o mesmo conteúdo recebido online de que as pessoas estão recebendo presencialmente. Então, vai haver uma transmissão online de qualidade profissional. Todo o conteúdo que as pessoas ali estão vendo no evento, você vai ver também da onde você estiver, desde que você tenha uma conexão com a internet satisfatória para que consiga exibir uma qualidade de vídeo legal. É só isso que você precisa. E aí você vai ter os materiais didáticos, né, para executar as mesmas tarefas dentro da sua empresa, mesmo que você não esteja presencialmente com a gente. Então, a Imersão Plano A acontece no dia 28 e 29, mas as nossas atividades elas já começam no dia 23 de outubro. Então, você tem até dia 22 de outubro para fazer a aquisição do seu ingresso e participar com a gente desse processo que vai acontecer no dia 23. Se não acabar antes. Se não acabar antes. Lembrando que, presencialmente falando, nós temos limitações de ingressos, né? Limitações de presença. Online também há uma limitação pela questão de capacidade de geração de servidor e de pessoas online. Então é importante que você garanta a sua inscrição o quanto antes. Como que você faz a sua inscrição? Imersão.planoempresarial.net é o melhor caminho para você achar, encontrar as informações da imersão, ver tudo que a gente vai estar entregando nesse dia. Em todas as nossas redes também tem esse link, na bio do Instagram tem esse link, na descrição desse episódio tem esse link. Você vai lá, acessa imersão.planoempresarial.net, escolhe qual das modalidades que você quer fazer. Lembrando que o online é um acesso, então é um dispositivo, você pode estar com mais pessoas dentro da sua empresa fazendo participando junto disso. E no presencial é o ingresso para 2 pessoas. Isso é um ponto muito importante, tá, Felipe? Porque no presencial a pessoa vai estar com ela e mais alguém junto fazendo esse planejamento. É alguém que vai ajudar no dia a dia da execução, né? E aí, lembrando que quando ela fizer a aquisição desse ingresso, participar, decidir por essa escolha inteligente, vamos colocar assim, ela vai receber lá na nossa área de alunos o curso de autoconhecimento. A liderança de si mesmo é a chave para impulsionar a sua empresa. Liderança magnética, seja o líder que todos querem seguir, e inteligência emocional para empresários, para você aprender a dominar as suas emoções e com isso potencializar tudo que acontece dentro do seu ambiente corporativo e pessoal, porque ele vai dominar as emoções também em casa, vai aprender a ser uma pessoa melhor, né? Não vai chegar em casa chutando o cachorro porque teve que demitir um funcionário durante o expediente de trabalho. Então, esse é um convite que eu te faço. O Plano Empresarial é uma consultoria especializada em transformação de mentalidade para que as empresas que estejam em crescimento possam se organizar e assim você realizar os seus sonhos e conseguir a liberdade financeira que você quer, a liberdade de tempo que você quer, a liberdade que você desejar ter na sua vida. Pelo Plano Empresarial, a gente tem alguns caminhos para isso acontecer, dentro de uma metodologia que a gente aplica já. Eu, particularmente, tenho 15 anos nessa jornada aí. O Felipe tem mais alguns anos nisso também. Depois você complementa aí, Felipe, com os anos que você tem. E a gente tem aí mais de 1.200 empresas que, de alguma maneira, a gente aplicou pelo menos em uma boa parte de tudo que a gente está falando aqui. E se você quiser, na página, inclusive, de vendas, tem lá a marca das empresas que a gente mais recentemente tem trabalhado, para você poder consultar e poder verificar que essas empresas são empresas que prosperam dentro das suas atividades, dentro dos seus mercados. Então, muito grato, Felipeira, pela pauta de hoje, pelo assunto de hoje. Eu espero verdadeiramente que a gente junte pessoas mobilizadas em busca de uma transformação delas, da sociedade, do ambiente delas, para que a gente possa potencializar empreendedores que vão realmente transformar a sociedade que a gente está inserido. Eu sou uma pessoa que acredito verdadeiramente na força e na capacidade que o empreendedorismo pode gerar dentro de uma sociedade, e é por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que eu estou aqui hoje, e é por isso que eu quero ter um maior número possível de pessoas nessa semanada da Imersão Plano A, para a gente estar junto construindo o nosso futuro. É muito legal. A gente também tem um presente que vai auxiliar o empresário a saber se ele está pronto para poder participar da Imersão Plano A. Então, pode falar para nós, Tomás, o presente que a gente tem. E até o próximo episódio, a gente dando sequência nesse conteúdo rico, né, que a gente tem para os empresários aplicarem no dia a dia, conteúdos práticos, mão na massa, que a gente
vai dar sequência nesse trabalho desses podcasts. Enquanto isso, o Tomás vai falar a respeito do presente que a gente vai dar para É isso, esses empresários. é isso aí, Felipe. Quem está aí acompanhando a gente, vai lá no nosso Instagram, Plano Empresarial, vai lá no direct e digita a palavra planejamento. Lá, digitando essa palavra, você vai receber um acesso a um diagnóstico que vai poder testar o nível de maturidade que você tem no seu negócio. Esse nível de maturidade, depois você vai receber um material complementar que vai te ajudar a transformar esse momento que você está vivendo hoje. A gente sabe que grande parte das empresas não tem um nível tão alto de maturidade em planejamento e você sabendo aonde você está, fica melhor de você conseguir construir um novo caminho, conseguir construir uma nova jornada. Então faz o teu teste. Não é um teste para você saber se você pode ou não participar da imersão. Eu vejo que a imersão é só uma questão de mentalidade mesmo, de você querer transformar o que você precisa transformar. O teu nível de maturidade, no planejamento especificamente falando, não é algo que determina se você vai participar ou não da imersão. A sua mentalidade determina. Se você não quer transformar, se você não quer viver novas experiências e ver a tua empresa prosperando, não vá para a imersão Plano A. Ela não é definitivamente para você. Lá é um local de transformação, lá é um local que a gente vai entrar de um jeito e vai sair de outro jeito melhor, mais preparado e deixando as nossas empresas em mais condições de atender satisfatoriamente os nossos públicos, internos e externos. Então, muito grato pela sua presença. Até o próximo episódio do podcast do Plano Empresarial, o nosso PlanoCast. Valeu, galera. Valeu, Maurício. Valeu, Felipe. Valeu todo mundo. Um abraço. Até a próxima.